eu sou a Yuki Sato. E você lembra de algum anime que mudou de animação ou de estúdio que você tenha gostado ou desgostado da nova animação? E é isso mesmo que a gente vai estar conferindo aqui hoje. Esse vídeo aqui apareceu pra mim, animes que mudaram de estilo ou estúdio do canal Vício Nerd. Quando eu vi esse título do vídeo, eu até lembrei de alguns animes que mudaram de estúdio e que eu estranhei bastante e que teve alguns que eu até gostei. A tradução da palavra anime para o português é sofrimento. Porque, na boa, não dá pra começar uma nova temporada sem medo de descobrir que o estúdio decidiu fazer uma reforma que ninguém pediu. A trágica mudança no traço da animação. Mas acredite, nem toda mudança é uma tragédia anunciada. Às vezes isso é verdade. No visual. É que a gente vai ver hoje, né? É um belíssimo exemplo disso. E se você nunca jogou, pensa nele como um RPG de mundo aberto, tem a ver com isso? Um universo gigantesco, enfrenta Espera aí. Isso é um jabá? Puzzles e acompanha uma história que mistura fantasia, Deus. É jabá sim, pessoal. A saga Fate Stay Night fez algo esse anime eu conheço. Mas eu assisti, eu acho que só as primeiras temporadas. Das vezes, eles conseguiram melhorar algo que nem mesmo dava para dizer que era ruim. O anime acompanha jovens magos envolvidos numa guerra secreta por um artefato capaz de realizar desejos. Eu sinceramente espero que os fãs de anime nunca coloquem a mão num negócio desses. A obra estreou em 2006 e para os níveis da época, até que foi algo bem decente. O estúdio Jin se manteve fiel ao traço do mangá, mas em contrapartida não tinha tecnologia e provavelmente nem tempo suficiente para animações grandiosas. Que merda. Mas isso mudou anos depois, em 2014, o estúdio Ufotable que bonito. Por animá-lo. Mas não se confunda, não se trata de um reboot. Não! A franquia Fate conta com um modelo meio complexo de rotas, que basicamente são multiversos onde as coisas tomam rumos diferentes, com os mesmos personagens. Enquanto a produção de 2006 foca na primeira rota e mistura alguns elementos e coisitas das outras, a de 2014 seguiu uma rota específica. E somando com um upgrade belíssimo na qualidade de animação, com cores mais vivas, com lutas mais fluidas, com adição de brilhos e luzes, criando uma iluminação cinematográfica, bonito mesmo. Integração real de CGI com 2D e uma identidade visual que transformou batalhas em espetáculos, virando a queridinha pelos fãs. Mas a história foi concluída mesmo na trilogia de filmes que a saga ganhou entre 2017 a 2020. O estúdio Ufotable também ficou responsável pela animação, e o trabalho é considerado pelo público como nossa, que lindo! Não era à toa que tinha esse apelido, né? Attack on Titan. Esse aqui foi o que eu mais lembrei quando eu vi, né, o título aí, né, do vídeo, né, que com certeza ia falar aí, né, do Shingeki no Kyojin. Tanto que teve até uma polêmica, né, na época quando ele foi pra mapa, porque, pelo que eu lembro, eles tinham um período muito curto, né, pra animar. Aí, coitado dos animadores da mapa, né, que tiveram aí que dar seus pulos, seus jeitos, pra poder, né, entregar o anime naquele curto período que tinha, né? Anime que dispensa apresentações e trouxe uma gigantesca mudança no estilo visual para sua quarta temporada. Bastante. Dividiu pra valer a opinião dos fãs. O estúdio Witch, responsável pelas 3 primeiras temporadas do anime, decidiu abandonar o barco depois que receberam um prazo curtíssimo para a conclusão da quarta temporada. Não, que eu comentei. Os cabras ainda estavam putos com o dinheiro escasso que vinham recebendo na época, enquanto os figurões de licenciamento ficavam com a fatia gorda do bolo. E foi nessa que entrou o estúdio Mappa, aceitando o desafio de animá-lo mesmo com um prazo apertado, e trazendo ao anime um estilo mais escuro, o aumento considerável de rachuras, atmosfera mais pesada e uso extensivo de CGI nos titãs para agilizar a produção. Verdade. Assim, pessoal, eu não acho que ficou ruim não a animação da Mappa, tá? Eu me acostumei bem com da Witch, mas eu acho que não ficou ruim.
Porque assim, quando a Mappa pegou, né, o Titãs, ele já tava entrando no arco que tava bem mais tenso, né? E a animação da Mappa combinou até com aquele momento tenso que o anime ia acontecer, né? Os dois tiveram seus grandes méritos, eu gosto bastante da animação dos dois. Lógico que da Witch eu acho bem mais bonita, mas a Mappa não fica pra trás não. Eu achei a animação da Mappa até que boa também. Combinou, né, com o arco que o Titãs estava se envolvendo naquele momento, né? Todo o estilo usado na quarta temporada, ou sonha com uma realidade em que o estúdio anterior animasse ela no lugar. Eu particularmente ainda gosto mais da versão da Witch. Acho que os efeitos de iluminação davam um tempero a mais. Mas por outro lado, não dá pra negar que o visual mais escuro da temporada final combina muito bem com o clima mais sombrio que a história passou a ter. É que eu comentei. The Devil Wears a Part-Timer é um anime com uma sinopse bem Esse eu não conheço. Satanás acaba preso no Japão moderno. Nossa. Sem magia nenhuma pra voltar pro seu mundo. Ele é obrigado a trabalhar meio período num restaurante de fast food. Bizarro, né? Mas o mais Diferente a bizarro ainda foi a história. segunda temporada do anime, lançada em 2022. Demorou tanto pra sair que o estúdio White Fox da primeira season, feita lá em 2013, já tinha seguido outros caminhos e acabou não participando da continuação. No lugar deles entrou o estúdio Three Hertz, e essa troca resultou numa repaginada visual bem grande, especialmente depois de quase uma década de espera. Uau, mudou Enquanto o traço bastante da White mesmo. Fox lá As em duas estão bem 2013 bonitas, né? era mais detalhado e afiado, a versão de 2022 veio com um visual mais simples e arredondado, com linhas mais finas, sacrificando expressividade e personalidade em troca de um visual mais genérico e barato de produzir. A mudança foi tão grande que muita gente achou de primeira que estava assistindo outro anime, o que acabou gerando uma rejeição considerável por parte dos fãs. Pokémon, Entendo, né? Os mais recentes, eles estão com os traços bem parecidos, né? Tem alguns animes que eu até mesmo confundo a obra pelo traço tá tão parecido, tão igual. Tem alguns animes que mantêm, né, o seu traço mais original, mais próximo mesmo do autor, do criador da obra, mas tem outros que é bem genéricos mesmo. A gente sofreu a maldição de Ben 10 e Jovens Titãs. Ai não! Enquanto XY e XYZ entregavam traços estilo shonen, mais sérios e maduros, Esse tá bonito. Sun e Moon fez tudo ao contrário. O 2D da animação ganhou traços mais cartunescos e arredondados. A narrativa perdeu a intensidade e basicamente mirou em cativar criancinhas, que na época de XYZ estavam migrando para outro anime. Que anime é esse? Yokai Watch. What? Anime que tinha uma pegada mais slice of life, voltado mais para o humor. Não conheço estava dando também. uma surra de pau mole em Pokémon na audiência e nas vendas de produtos no Japão. Vendo isso, eles basicamente copiaram seu concorrente. E o mais decepcionante nisso tudo é que o estúdio WOWN continuou no comando desde o início. Ou seja, a decisão de mudar o rumo veio dentro da própria produção. Porém, nem tudo foi uma tranqueira. O traço mais simples e elástico de Sun e Moon permitiu que eles tivessem mais liberdade para criar expressões exageradas e movimentos mais fluidos, algo que o estilo mais detalhado de XY e XYZ tornava caro e demorado de produzir. No entanto, o que mais me incomoda é a inconsistência no rosto dos personagens. Nossa! Principalmente no Ash. Em alguns momentos os olhos deles estão pequenos ou juntos demais. E às vezes parece até que o Ash ganhou o bigode. Vale lembrar que o anime também já havia passado por mudanças sutis no traço devido à passagem de tempo. Initial D, o anime de corrida que envelheceu igual o leite que já veio podre do mercado. E conta a história de um jovem que ajuda o pai a fazer tofu e acaba competindo nas montanhas. O anime sofreu mudanças absurdas no estilo e na qualidade ao longo das temporadas que fizeram os fãs chorarem feio Nossa, do tem uns banho. que tá bem Foi uma tremenda estranho mesmo, montanha-russa na né? qualidade dos traços, onde boa parte do público concorda que o estágio 4 teve seu auge de animação. Mas no quinto decepcionou bonito.
Os personagens mudavam completamente de fisionomia ao longo dos estágios, ficando quase irreconhecíveis. Que estranho, pessoal. A obra começou em 1998 e foi acabar em 2014, e teve a insana soma de 4 estúdios por onde já passou, tirando filmes e OVAs. A cada temporada o anime basicamente ia parar na mão de um estúdio diferente. Nossa! Initial D começou com o estúdio Gallop e o estúdio Comet em colaboração lá em 1998. Depois, para o seu segundo estágio, de 1999 a 2000, trocou para o estúdio Pastel. Só faltou a cana. Em seu quarto estágio de 2004 a 2006, migrou para o estúdio ACGT, até que terminou os estágios 5 e 6 no estúdio Synergy Spear, entre 2012 a 2014. Cada um deles produziu o anime com um traço diferente. Embora foram aprimorando o uso de CGI durante as cenas de corrida, pecaram nos traços 2D dos personagens. Nossa, que estranho, com esse pessoal. marco de instabilidade que deixa impossível qualquer fã feliz. One Punch Man é aquele tipo de anime que criou um problema sério para si que mesmo. Teve bastante polêmica recentemente. Eu até fiz um vídeo, pessoal, sobre isso, né? Que o diretor do One Punch Man sofreu tanto hate que teve, né, que excluir o seu Twitter aí, né? Eu vou deixar aqui o card, o link do vídeo, que a matéria tá bem detalhada que eu fiz. Mas eu sabia que ele ia comentar sobre o One Punch Man, porque realmente a animação mudou bastante, né, pessoal? Cara, que qualquer coisa depois parece pior do que realmente é. Mas nesse caso, infelizmente não é só impressão. Nossa! A primeira temporada estreou pelas mãos do estúdio Madhouse, com direção de Shingo Natsumi, e conseguiu montar uma equipe absurda de animadores freelancers usando seus contatos na indústria. O resultado foi uma animação com fluidez absurda, impacto real e nível de movimento bonito mesmo a primeira temporada. Já na segunda temporada, tristemente a parceria entre o anime, esse mesmo diretor e o estúdio não foi fechado por motivos de agenda. Com isso, a produção acabou nas mãos da DC Staff. E apesar de não ser um estúdio mequetrefe, a ação explosiva nunca foi o forte deles. Isso refletiu direto na tela. Menos movimento real, mais quadros estáticos, uso frequente de zooms, cortes rápidos e efeitos sonoros estourados para vender impacto. Que exagero! Ai, meus ouvidos! Mas eu estaria sendo muito injusto e desonesto se não dissesse que a segunda temporada também teve seus momentos épicos. E que momentos, hein? Diferente da primeira temporada, onde os personagens tinham um visual mais acinzentado por conta da iluminação e traços mais grossos, aqui nossa, a primeira temporada estava muito bonita. Tons de pele mais bronzeados, com gradientes quentes e shading amarelado. Além do uso exagerado de efeitos metálicos digitais. Ai, chega a doer a vista. Em alguns takes o Saitama tava tão cabeçudo que parecia uma lâmpada humana. O mais trágico de tudo foi a terceira temporada, que chutou pra valer o cachorro que já tava em decomposição, e que também abordei nesse vídeo aqui, reforçando que o anime nunca mais conseguiu alcançar o nível de padrão que ele mesmo criou. Haikyuu é aquele anime de esporte que te faz querer jogar vôlei, pessoal? Mesmo se você for um sedentário de 1,60 m. Conta a história de um estudante baixinho que depois de ver um jogador de vôlei da mesma esse aqui eu já sei qual que é. Em quadra, sonha em se tornar uma estrela do esporte. Tudo parecia ir tranquilamente com a animação das primeiras temporadas, até chegar na quarta. Muita gente acha que mudou de estúdio, mas não. O Production ID continuou no comando. O X da questão foi a troca do diretor e da equipe de design. O diretor decidiu abandonar aqueles traços super detalhados e sombreados das primeiras temporadas para adotar um estilo mais simplificado. Teve uma mudança mesmo. Mais fiel ao traço atual do mangá. Sendo transmitido desde 2014, a produção ainda teve o azar de ter sua quarta temporada produzida no meio da pandemia de 2020. Com os prazos apertados e a equipe isolada, o estúdio teve que terceirizar vários episódios. O resultado? O infame episódio 15 da quarta temporada. Nossa, pessoal! Me diz aí o que você achou desse novo traço e se dá pra passar um paninho. Fairy Tail nunca foi um anime com animações ambiciosas, mas nada é tão ruim que não possa piorar.
Esse aqui também eu ocupei só no começo, assim, só as primeiras temporadas dele. Sempre teve a mãozinha de um ou outro estúdio, e nessa primeira fase foi com o estúdio Satellite. Aqui o anime tinha uma identidade visual muito viva, os traços mais arredondados e cartunesco, a paleta de cores extremamente vibrante e, graças a um cronograma mais folgado, entregava a melhor fluidez da franquia. Já em 2014, o Satellite saiu realmente de cena muito bonito e deu lugar ao anime. estúdio Bridge. A mudança do traço foi drástica. Os personagens ganharam designs mais magros, sérios e detalhados. Eu já não acompanhei essa época aqui, eu acompanhei só um pouquinho da primeira. Deu lugar a uma paleta muito mais opaca e acinzentada. E para sustentar o traço mais complexo, com prazos apertados, a animação passou a recorrer a quadros estáticos e menos movimento, especialmente nas lutas. Isso ficou ainda mais evidente na temporada final em 2018. Triste, né, pessoal? Quando recorre mais pra o visual quadro mais perdeu estático, né? O traço ficou mais bonito em imagem parada, não é o que se espera de um anime de luta, né? E pra quem achou que as coisas iam melhorar em 2025 com 100 Years Cast, a bomba caiu no colo da DC Star. Ai, meu Deus. Se antes o traço tinha ficado mais maduro, agora eles voltaram atrás e ficou bem mais infantil e suave, com o sombreamento sendo quase inexistente. Além do brilho digital excessivo e da falta de contraste, o estúdio não fez muito para salvar a fluidez, fazendo a obra ficar com seu potencial jogado no rio Tietê. Muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui. Poxa vida. Bem, pessoal, o vídeo é bem interessante, eu gostei bastante do vídeo. Ele também tem uma edição bem legal, gostei bastante. Comenta aqui embaixo, você conhecia todos esses animes? Você concorda aqui com a opinião dele? A maioria eu concordo sim. Se você chegou até aqui, deixe uma curtida no canal. E se você é novo, se inscreve também e compartilhe o canal. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.